Olá, hoje o canal Razão e Fé, em mais esse encontro com vocês, vem trazer aí com um pouco de atraso, né? Os últimos 5 tópicos que fazem parte de um grupo de 10 tópicos. Os 5 primeiros foram vistos no vídeo anterior. Hoje veremos os 5 últimos tópicos que têm contribuído imensamente para esvaziar as casas espíritas e principalmente para fazer com que a juventude se afaste do espiritismo, que vem perdendo adeptos, e isso é uma realidade indiscutível. Dentro desses próximos 5 tópicos, né? O sexto tópico, ele é um erro absurdo que as casas vêm cometendo. As comunidades vão até as casas espíritas para assistirem às palestras ou estudos, como queiram, os estudos que são públicos, né? Abertos a todos da comunidade. E quando essa comunidade que ali chega, os temas desses estudos ou dessas palestras são extremamente científicos. Tem casos aí que pegam, por exemplo, a Gênese e vão fazer um estudo da Gênese para a comunidade. Ora, então a Gênese não é um livro importante? Importantíssimo, só que é extremamente científico. E a comunidade precisa ter acesso primeiro a outras informações para depois chegar nesse nível. Pouquíssimas pessoas ali seguramente terão condições de entender a Gênese. E quem conhece o livro A Gênese sabe de que eu estou falando. Então, as casas precisam trazer temas para a comunidade ouvir palestras sobre eles que estejam realmente ligados a ela, ao seu cotidiano, aos seus problemas diários, apresentando soluções e a visão espírita acerca desse tema. Não é ficar levando temas científicos desinteressantes para que as pessoas fiquem ali apenas para cumprir o tempo, absolutamente desinteressadas. Esse é o sexto erro que as casas têm cometido. O sétimo erro é a questão das informações enclausuradas, né? Faz-se reuniões fechadas, né? Reuniões mediúnicas de estudos dentro da casa, né? São estudadas muitas teorias, discutidos temas, e internamente isso é muito produtivo. Só que cada casa espírita faz as suas reuniões, tem o seu estudo, obtém resultados, mas guarda para si mesmo. As casas espíritas, elas não têm um intercâmbio desse estudo, dessas informações, porque se houvesse o intercâmbio, com certeza isso seria muito mais produtivo. Mas não. Cada casa espírita guarda os seus estudos, as suas informações, as suas conclusões, que uma vez que pudessem trocar com outras, seriam muito mais ricos. Cada casa guarda para si. Não há interesse em contato com outras casas para trocar essas informações. E algumas casas claramente até se rivalizam, o que é uma absoluta tolice e não cabe dentro da doutrina espírita. A oitava situação que muito incomoda são as federações, tanto a Federação Espírita Brasileira quanto as federações que são estaduais, não fazem nada pelas casas espíritas. São órgãos absolutamente isolados, que não manifestam interesse pelo funcionamento das casas, não dão qualquer tipo de apoio, vivem dentro de uma doutrina muito particular, arcaica até, e as casas espíritas não têm o apoio. As federações estão ali para vender obras, oferecer alguns cursos, mas um apoio fundamental às casas não existe. Então, essas federações mal têm contribuído para que a doutrina espírita se fortaleça
ao longo dos anos, desde que foram fundadas e existem. Essa é uma grande realidade e não adianta ficar passando pano para as federações locais ou para a Federação Espírita Brasileira, que teoricamente coordena as atividades espíritas em todo o Brasil. Esse é o 8º ponto. O 9º ponto são os estudos de Kardec, que foram feitos há mais de 150 anos atrás. Ele mesmo deixou claro que seria necessário prosseguir estudando, né, renovar os estudos, até porque, em muitas situações, os espíritos deixaram claro que aquele não era o momento de dar algumas respostas a Kardec, mas já se passaram 150 anos. Quem sabe agora não é a hora de recebermos essas respostas? Mas quem é que fez um grande trabalho em cima da obra de Kardec? Quem é que tentou refazer algumas perguntas à espiritualidade para que pudéssemos obter novas respostas? Ninguém. E é aí que eu cito novamente as federações, as instituições regionais ou a Federação Espírita Brasileira. Eu cito as federações porque elas realmente não se importaram em fazer uma reformulação, elas não se importaram em, de repente, fazer novos questionamentos, obtermos novas respostas, já que se passaram 150 anos e Kardec nos aconselhou não só nos apegarmos à ciência, mas como também continuarmos estudando, porque em 150 anos o espírito evoluiu com certeza. E talvez, né, a espiritualidade pudesse nos dar respostas além daquelas que foram dadas a Kardec. Não, mas ficamos amarrados ali ao Pentateuco e ninguém se interessou em buscar novas respostas. Ninguém. Então, esse é o 9º tópico, né, que tem realmente esvaziado as casas espíritas. E por último, não menos importante e gravíssimo, é que quando houve a partida do grande missionário e médium espírita Chico Xavier, nós ficamos meio órfãos. Nós ficamos meio órfãos porque o papel de Chico dentro da doutrina era indiscutivelmente maravilhoso. A contribuição de Chico Xavier para a doutrina espírita era sem igual. E aí, na partida de Chico, quando ele desencarnou, ficamos meio órfãos. E aí, mais recentemente, há algumas semanas atrás, podemos dizer assim, ficamos órfãos definitivamente com a partida de um outro missionário importantíssimo para a doutrina, que foi o nosso querido Divaldo Franco. Aí, com a partida de Divaldo, com Divaldo desencarnando, ficamos órfãos de vez, porque não temos mais no Brasil uma grande referência de médium. Essa é a realidade. Não adianta nós querermos esconder isso. Nós tínhamos um outro grande médium no Brasil, conhecido, que era João de Deus, mas todo mundo sabe o que aconteceu com João de Deus, que se perdeu na vaidade, né? Inclusive está preso. E aí realmente ficamos definitivamente órfãos, até porque, como Chico e Divaldo, não tivemos outros médiuns no Brasil. Nós ainda temos grandes médiuns no Brasil? Temos, felizmente, graças a Deus. Mas não são missionários como esses dois que eu já citei. E aí a situação se complicou ainda mais, porque órfãos realmente deixaram os espíritas, esses dois grandes homens, apesar de um legado maravilhoso para que seguíssemos sozinhos, mas parece que nada aprendemos, ou pouco aprendemos, órfãos ficamos seguramente muito perdidos. E perdidos, estamos perdendo adeptos, estamos perdendo o tempo de trazermos mais pessoas para dentro das casas espíritas,
levarmos a doutrina até elas e assim contribuirmos de uma forma muito importante para que esse espírito, que essa alma receba informações que possam realmente transformar a todos em seres muito melhores. Transformar a todos em pessoas muito mais próximas daquilo que Deus espera de nós e que Jesus veio nos ensinar. Qual será o fim disso? Depende de nós. Se nós continuarmos de braços cruzados, fazendo a mesma coisa que fizemos até agora, continuaremos perdendo adeptos à doutrina espírita. Porque se continuamos a fazer a mesma coisa, o resultado permanece o mesmo. E então? E você? O que pretende fazer para mudar isso? Vai começar quando? Isso é um questionamento que serve para todos nós. Que possamos fazê-lo e realmente contribuir para que haja mudança. Um grande abraço a todos vocês e que nós possamos, a partir de agora, colaborar mais intensamente para que a doutrina espírita alcance novos corações. Até mais, gente.